do Senhor, meus amados. Em nome de Jesus Cristo, nesse momento eu quero me colocar diante dos irmãos e meditar um pouco na palavra do Senhor. Aqui em 2 Reis, do capítulo 18 ao 20, conta um pouco da história do rei Ezequias. E hoje, tirando como exemplo a vida do rei Ezequias, eu gostaria de falar com os irmãos da voluntariedade para as coisas de Deus, ou para com as coisas de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas na casa do Senhor, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, eu gosto de me incluir nisso, porque eu não sou diferente de ninguém, eu não sou, como se diz, assim, eu não estou acima de ninguém, E eu gosto também de meditar na palavra, E é interessante que o rei Ezequias, ele, durante o governo do pai dele, a cidade de Judá, ela era um polo, de diversos segmentos religiosos. O povo era livre para cultuar imagem, ídolo, cultuar aquilo que bem entendesse. Mas com a morte do rei Acás e com o rei Ezequias subindo ao trono, é bom lembrar que o rei Ezequias governava junto com o pai dele. Depois de um certo tempo de idade que ele pegou, a governança de Judá era compartilhada entre os dois. Só que o rei, em primeiro plano, era o pai dele. Mas com a entrada do rei Ezequias como rei, tomando posse do trono, ele, de uma maneira voluntária, irmãos, é bom a gente frisar isso, porque hoje nós vemos vários motivos, para as pessoas estar diante de Deus. Uns porque tem a vida transformada assim que chega na casa do Senhor, entra na presença do Senhor. Outros por ter sido curado, outros por ter sido liberto de uma enfermidade, de uma ação espiritual maligna. Enfim, cada um tem um testemunho para dar de como chegou na casa do Senhor, como foi a sua transição do mundo para as coisas de Deus e como está hoje. Mas o íntimo de cada um só Deus sabe, porque permanecem. Eu quero entender que todos permanecem por amor, que todos permanecem de maneira voluntária, não é obrigado a servir a Deus por causa da cura, por causa da vida abençoada que tem, por causa dos livramentos que Deus deu, da mudança de vida, eu gosto de entender assim: se você é uma pessoa que vive nesse mundo, e por isso nós temos pessoas que são pessoas diferenciadas, pessoas que estão no mundo e têm uma vida confortável, uma vida de riquezas, uma vida do bom e do melhor, sem ser evangélicos, São pessoas que tiveram curas, vitória em cima do câncer, sem ser evangélicos, São pessoas que tiveram vitórias por ter livramento, por sair de situações complicadas, sem ser evangélicos. Mas o que é interessante sobre o rei Ezequias, que ele era um desses. Ele não tinha um motivo, vamos dizer assim, para servir a Deus, porque ele era um rei. Se ele quisesse uma fruta, ele pedia, ele recebia. Ele morava no palácio. Ele tinha pessoas que viviam 24 horas para atendê-lo,
ele tinha soldados à sua disposição. Então, enfim, ele tinha tudo aquilo, né, que muitas pessoas hoje conseguem as vitórias, conquistas, quando está na presença do Senhor. Mas é interessante dizer da voluntariedade. O rei Ezequias, ele, pelo fato de ele não ter essa necessidade, ele não teria obrigação nenhuma de fazer o que ele fez. Mas, por amor e temor a Deus, ele derrubou todos os potes ídolos, ele pôs por terra todas as estátuas, inclusive aquela da serpente que Moisés havia feito no deserto, né, para o povo olhar para ela quando tivesse sido picado pelas serpentes e ser curado. É bom lembrar que aquilo foi uma ação de Moisés direcionada por Deus. Mas Deus não mandou ninguém adorar, idolatrar a imagem, a escultura. Isso não foi obra de Deus. Isso foi obra do homem. E até então, no reinado do rei Ezequias, essa estátua, essa imagem, ela permanecia lá, né? E tanto que ele mandou destruir. Ele restaurou os templos, né? Através da ação do rei Ezequias, o povo voltou a sua face para Deus. Olha que tremendo, irmãos. A diferença que a minha atitude, né, verdadeira diante de Deus, ela pode fazer na vida das pessoas, né? Através da vida deste homem, ele reinou durante 29 anos, ele assumiu o trono com 25 anos de idade e fez tudo isso de maneira voluntária, porque Deus não pediu para ele fazer isso. É bom dizer que Deus não pede para você servi-lo, né, por motivo nenhum. E rei Ezequias fez isso. Mas, irmãos, mais uma vez é bom lembrar que o fato de você estar na presença de Deus, o fato de você andar numa vida digna e correta diante de Deus, o fato de você servir a Deus, não te deixa o privilégio de não passar por adversidade. O rei Ezequias passou por momentos muito difíceis, né? Momentos que precisou de uma intervenção de Deus de uma maneira poderosa, né? Quando o rei Senaqueribe, se não me engano, tentou invadir a cidade, ele clamou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo que ali pôs por terra 185 mil homens do exército que estava tentando invadir a cidade de Judá. E é interessante também que ele passou por dificuldades. Então, irmãos, Jesus Cristo falou que nós iríamos ter aflições, e isso foi a aflição na vida do rei Ezequias. Então é bom lembrar que muitas vezes nós sempre estamos, né, podemos passar por dificuldade, mas isso faz parte desse mundo. Não é Deus que vai impor sofrimento a você, uma enfermidade, uma perca de uma pessoa da família, né, uns bens ser roubados, ser tirado de você, do seu fruto do seu trabalho. Isso Deus jamais impõe a ninguém, mas faz parte das coisas desse mundo. E nós vivemos nesse mundo, não pertencemos a ele, mas vivemos nele. E em Deuteronômio 3, se eu não me engano, fala sobre isso, né? O que se ocorre debaixo do sol é para todos. Da mesma forma que o sol nasce para mim e para você, nasce para aqueles que não são servos de Deus. E Deus, ele não se agrada nem com o sofrimento de quem o serve, e muito menos daqueles que não servem, porque todos nós somos criatura de Deus, somos criados por Deus, né? Mas existe uma ação de Deus na vida de quem o serve, sim. Os livramentos, sim, isso existe. Mas é bom lembrar que nós estamos sujeitos às mesmas coisas daqueles que não servem ao Senhor. E aí que está a diferença da reação. O rei Ezequias, ele teve uma atitude, né? Quando ele recebeu a notícia do
do profeta Isaías, dizendo, olha só, Deus mandou Isaías falar para ele que ele tinha pegado mais uma só que enfermidade, a Bíblia não fala exatamente o que era, né? E Deus mandou Isaías falar para ele que era para ele arrumar toda a sua casa, arrumar tudo aquilo que ele tinha, deixar tudo em ordem, que ele iria morrer. Né? Olha só, o que levou a ação do rei Ezequias, né, a ponto de Deus avisá-lo. E é interessante, aí é mais um exemplo que nós podemos tirar da vida desse homem. Né? Naquele momento ele não se irou contra Deus. Ele não se colocou contra Deus e falou, poxa, mas eu fiz isso para o Senhor, eu fiz aquilo, por causa da minha atitude o povo voltou para o Senhor, eu derrubei os postos ídolos, eu destruí imagens, eu restaurei templos, eu coloquei o povo a adorar o Senhor, e é assim que eu recebo, vamos dizer, a gratidão do Senhor, né? É assim que o Senhor me abençoa, me deixando enfermo e dizendo que eu vou morrer? Não. O rei Ezequias, ele simplesmente se lamentou. Né? Talvez, irmãos, nós, mesmo fato de nós passamos por tanta dificuldade, quando nós chegamos num auge, assim, numa situação confortável, né? É que nem o cara que trabalha muitos anos, aí quando ele vai se aposentar, que ele vai lá assinar a aposentadoria dele, chega lá, ele se aposenta, tudo bonitinho, trabalhou 30, 40, 50 anos, nunca ficou doente. A primeira coisa que acontece quando ele assina a aposentadoria, falou, agora eu vou descansar, que ele vai no médico, como é que fala? Você está com câncer, você está com isso, está com aquilo, e aí ele acaba, né, tudo aquilo que ele planejou, ter uma aposentadoria cegada, passear, viajar, vai por terra, porque o dinheiro que ele tem, ele gasta com médico, com remédio, né? Então, foi uma coisa do rei daqui, só que ele foi um homem, ele simplesmente falou para Deus, né? Vamos dizer assim nas palavras, né? Na oração que ele fez, né? Olha, Senhor, eu andei de maneira reta diante do Senhor, com o coração puro, né? Só isso. Ele simplesmente falou para Deus isso. Ele não jogou na cara do Senhor que o Senhor tinha obrigação de curar, não. E por isso Deus enviou o mesmo profeta Isaías a dizer para ele, olha, daqui 3 dias, né, você subirá ao templo, será curado, e Deus ainda acrescentará 15 anos de vida a você. Né? E aí sim, o rei Ezequias falou, mas como que eu vou ter a prova de que eu vou ser curado? E por causa dessa pergunta dele ao profeta, né, o profeta Isaías, Deus retrocedeu o tempo. Né? Tinha um relógio chamado relógio de Arcácio, como se fosse, se não me engano, não dá assim para explicar direito, mas um degrau. Conforme as horas iam passando, a sombra do sol, né, ia subindo o degrau. E Deus fez retroceder, se não me engano, 10 degrau abaixo. Né? E é interessante, irmãos, quando nós somos na fidelidade com Deus de maneira voluntária, o que o Senhor pode fazer na nossa vida. E quando nós clamamos ao Senhor com o coração puro, de uma maneira reta e com reverência ao Senhor, né, com o princípio de reconhecermos que nós somos dependentes do Senhor, que sem Ele nada somos, nada faremos, né, que somos dependentes da sua graça e misericórdia, o Senhor pode fazer tudo e mudar tudo para te dar uma resposta. Foi o que ele fez com o rei Ezequias, né? E é bom lembrar que mesmo assim o rei Ezequias falhou, né, diante de Deus. Cometeu um erro no final, quase no final do seu governo. E isso lhe custou, não a ele, mas àquele que substituiu ele, muito caro. E muitas vezes, meus irmãos, não que nossos filhos, outra coisa que é interessante dizer, às vezes as pessoas falam, né, que o seu filho vai ser castigado. Não, Deus não castiga ninguém. Os pecados do meu pai eram deles. E a partir do momento que meu pai se converteu, e minha mãe também, louvo a Deus por isso, os pecados deles foram perdoados.
né? Então seu filho não tem que colher o fruto das suas atitudes, das suas más decisões, como também meus filhos não vão. Porque a partir do momento que eu coloquei diante de Deus e vivo na presença do Senhor, a palavra dele diz que os meus pecados estão perdoados. Então quem é que vai colher o fruto do meu pecado? Ninguém, irmão. Se eu não colhi, se Deus perdoou meus pecados, mas é bom lembrar que os pecados perdoados não te eximem da consequência dos seus atos. E foi o que aconteceu com Ezequias, né? Os atos nossos são perdoados os pecados, mas Deus não deixa de passar, de deixar você passar por aquilo que você fez, né? Colher os atos, né? O fruto das suas escolhas, dos seus caminhos. Então eu quero deixar isso para os irmãos meditar, saber que Deus é maravilhoso, que tudo que você colocar diante dele, né, ele vai te ouvir. Se ele vai fazer da sua forma, da sua maneira que nós desejamos, é uma outra situação, porque nós não temos um olhar do amanhã a não ser Deus. E por isso que o rei Ezequias cometeu um erro grave, né, em abrir a porta do palácio, dos tesouros do Senhor, e mostrar todo o seu tesouro, toda a sua riqueza ao inimigo. E aí ele fez uma coisa que Deus não sem consultar Deus, né? E aí ele pagou um preço caro por isso. Mas devemos lembrar que é importante tudo aquilo que nós fizermos, nós colocar diante de Deus, por mais simples que seja, né? E fica aí para você ler, né? 2 Reis, né? É interessante você ler essa passagem da Bíblia, para nós aprendermos com os homens do passado. Cada um deles nos ensina algo de bom na vida, né? Para aqueles que servem a Deus e para aqueles que não servem também. A Bíblia não é um livro só para quem é evangélico. A Bíblia é um livro de ensinamentos de vida, né? Ela te mostra a melhor maneira de você viver, sendo evangélico ou não. A questão de você ser evangélico, irmão, é a salvação, né? É ter uma certeza de salvação. Ontem o pastor pregou uma palavra interessante, fez uma pergunta interessante. Quem de nós tem certeza que está no plano da salvação? É uma coisa para nós refletirmos. Ler a Bíblia, buscar, olhar para a nossa vida, para a nossa conduta diária e ver e meditar na palavra do Senhor para ver se nós estamos realmente enquadrados dentro da salvação. A Bíblia está aí para isso, para ser consultada, para que nós não venhamos perder a nossa salvação por falta de conhecimento da palavra. Então eu recomendo a todos que participem da escola bíblica, da sua igreja, da onde for, né? Tenha conhecimento da palavra do Senhor, porque talvez hoje você ainda não serve a Deus, mas isso não vai impedir de você conhecer ao Senhor e viver a sua vida até então, quando você está na presença do Senhor, de maneira digna. Amém? Todos tenham um aproveito bom nessa meditação e que o Senhor abençoe a todos. Fiquem com Deus e Deus o abençoe. Amém.